Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa conversa significativa de hoje, cujo tema é Nossa Origem Comum. Essa é sempre uma dúvida, né? Parece que nós nascemos num universo em que constituímos populações díspares, né? E por que eu digo isso? Porque parece que a Terra é o único planeta habitável do universo. E nessa pequenina Terra tão insignificante perante a grandiosidade do universo, nós ainda conseguimos cometer o absurdo, né, de ficarmos nos estranhando enquanto habitantes desse único país chamado planeta Terra, né, e criarmos uma série de desavenças, acreditando na superioridade de uns sobre outros. Achamos que alguns povos são superiores a outros povos, achamos que algumas etnias são superiores a outras etnias, e daí então está montado o conflito. O convite dessa apresentação de hoje, né, é que nós possamos discutir um pouco, falarmos um pouco sobre o que significa nossa origem comum. E para nós entendermos nossa origem comum, né, nós precisamos começar primeiro com a origem do próprio universo, né, e a origem de toda a existência. Também vou trazer emprestado muito das escrituras sagradas, porque elas nos ajudam muito também a entender o que está por trás da simbologia das escrituras, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o livro de Gênesis, né, nós vamos ver que lá consta que o ser humano foi feito do barro e que o Criador insuflou um espírito nesse barro inanimado e que se tornou então o ser humano. Olhem o que tem de beleza nessa simbologia do ser humano ter sido feito do barro. O barro é sempre uma massa homogênea, né? As diferenças que aparecem, né, se você criar um objeto a partir do barro, porque o barro é a sílica, são vários componentes, né, que compõem a argila. E esses componentes, que têm compostos de carbono, água e silício, né, isso misturado vira o barro. Então ele é homogêneo, ele é igual. Se eu fizer vários seres humanos, né, a partir de uma única argila, eles todos vêm de uma origem comum. O que muda é quanto tempo cada peça de argila vai ficar no forno. Algumas vão ficar mais escuras, outras vão ficar mais claras. Umas são maiores, outras são menores, mas a constituição da argila é a mesma. Bahá'u'lláh, que é o profeta fundador da fé Bahá'í, também se utiliza dessa analogia do barro. Ele lança essa pergunta: se nós já refletimos por que fomos todos constituídos a partir do mesmo pó, do mesmo barro, para que ninguém, nenhum ser humano, se colocasse acima do outro. Então, essa ideia, né, de que nós pertencemos a uma origem física comum e também a uma origem espiritual comum, porque esse sopro que foi insuflado em todos esses seres feitos do barro, dessa mesma argila, né, são todos iguais. Agora, de onde vem essa argila, entre aspas, né? Porque essa é uma metáfora que os livros sagrados antigos utilizaram, né? Então nós temos que falar sobre a origem do universo, né? A origem da realidade material. Se nós utilizarmos o conhecimento científico de hoje, nós vamos ver que esse universo que nós conhecemos, né, ele nasceu a partir de um ponto. Ou seja, a teoria vigente e que condiz com a realidade é que havia um momento, se quiserem dizer assim, mas a complexidade é muito maior do que somente um momento, né? Mas houve uma determinada situação em que nada existia e tudo começa a existir a partir de um ponto que se expande, que é a teoria do Big Bang, né? Na verdade, a complexidade é um pouco maior, né? Sem querer agora aqui dar uma aula de física,
é que com essa expansão desse ponto, espaço e tempo começam a existir. A expansão do espaço e a expansão do tempo se dá a partir desse ponto, desse nada, né? Que de repente, de novo, de repente não tem nem sentido, porque se não existia tempo antes, para esse universo, tudo se inicia a partir de um ponto. Se tudo se inicia a partir de um ponto, toda a nossa origem é comum. A nossa origem aqui nesse planeta Terra, com tudo que nele existe, tem a mesma comunalidade com tudo aquilo que gira ao redor do Sol e tem a mesma comunalidade de tudo aquilo que existe na Via Láctea e de tudo que existe em todos esses bilhões e bilhões e bilhões de estrelas e constelações, cujo número é maior do que o número de grãos de areia que existem no planeta Terra. Isso é mais uma coisa fantástica, né? Então veja quão pequenino nós somos, mas quão interconectados estamos todos nós, com tudo que existe. Então tudo que existe desse universo, e eu estou insistindo em mencionar esse universo, porque nada sabemos de outros universos, porque nada indica que não existam outros universos, e a ciência, mais uma vez, a física vem tratando disso. Muito bem, então nós temos essa origem comum, desse ponto de onde tudo surge para esse universo, e todas nós estamos profundamente interconectados. E daí iremos, né, na verdade, para a segunda etapa, de onde vem o ser humano, a partir desse ponto que se expande, que faz o espaço e o tempo existirem, que faz com que as coisas existam e que faz com que o planeta Terra, depois de bilhões e bilhões de anos, venha a existir. E nesse planeta, depois de milhões e milhões e milhões de anos, a vida aparece. E quando essa vida aparece, aparece algo que não lembra em nada o ser humano, mas que é a semente inicial de um processo de transformações e metamorfoses e uma série de interações entre componentes que fazem surgir a partir daquele ponto de 14 bilhões de anos atrás, quando surge esse universo, surge o ser humano e surge um ser humano como conhecemos agora, né, que passou por várias etapas no seu processo de evolução e que dos últimos 10 a 15 mil anos começa a registrar a sua história, que possivelmente, ao que tudo indica, tem esse seu nascedouro histórico, né, naquilo que é hoje o continente africano, e que de lá, então, a população humana começa a se dispersar por todo o planeta. E, novamente, vem essa ideia de que é a partir desse ponto que gerou, depois de bilhões de anos, o planeta Terra, que depois de milhões e milhões de anos gerou vida, que depois de mais milhões de anos gera aquilo que nós conhecemos como ser humano de hoje, que então começa a sua trajetória há 200, 300 mil anos atrás, a grosso modo, saindo do que era a África na época, o que é a África hoje, e todos nós conectados com essa origem comum. Então, a ciência nos prova que temos origens comuns, porque, inclusive, aí nós vamos para uma outra dimensão da pesquisa científica, né? E olha que aqui hoje não é uma aula de ciência, mas sim uma explanação, desculpe, para buscarmos entender nossa origem comum, mas temos que falar da ciência. E vem o projeto Genoma, e através do nosso genoma, do nosso estudo do DNA, vemos que todos nós estamos profundamente interconectados e que a diferença genética que nós temos entre nós é próxima de zero. Ou seja, nós somos absolutamente quase que idênticos, apesar de sermos muito diferentes nos nossos aspectos e em tudo aquilo que constituiu o nosso processo evolutivo, né? Então,
Se o universo nasce dessa mesma dimensão, se nós nascemos dessa mesma dimensão, estamos todas e todos interconectados, por que que nós insistimos tanto em divergir, em nos segregarmos, nos separarmos, nos discriminarmos e não conseguimos viver em paz e tranquilidade nesse pequeno planeta que é muito menos do que um grão de areia, porque grão de areia é o número de sóis e estrelas existentes em toda a dimensão da existência do universo. Então nós somos zero comparado com aquele grão de areia. Mas por que estamos tão distantes uns dos outros, uma das outras? Temos então que buscar entender qual é o processo de voltarmos a nos unirmos. Porque nós começamos unidos. Nós começamos unidos, fomos nos dispersando no planeta Terra e agora nos estranhamos porque nós criamos uma série de barreiras, limitações e fronteiras absolutamente artificiais e nos dizemos diferentes. E nos dizemos diferentes não só na dimensão da nacionalidade, mas na dimensão da cor da pele, na dimensão de gênero, na dimensão geracional. Nós criamos uma série de barreiras que hoje nos separam. Mas nós nascemos no mesmo ponto. Nós viemos à existência a partir daquele mesmo instante que o nada era a tônica e, de repente, né, no estágio seguinte, o tudo aparece e espaço e tempo começam o seu processo de expansão e que continua até hoje. Ou seja, nós vivemos num universo em expansão. Depois, os físicos vão nos dizer que também vai haver um momento de contração, mas isso é para daqui a mais bilhões e bilhões de anos e nós não vamos estar aqui para ver essa história e pouco ainda entendemos desse processo. Mas estamos ainda no momento da expansão desse universo, né? As fronteiras do universo continuam seguindo o seu rumo desde aquela expansão inicial a partir do nada. Para que nós possamos voltar a nos unirmos como éramos unidos logo no início, entendemos a nossa origem comum, a primeira ação é voltarmos para nós mesmos, olharmos para nós mesmos, voltarmos para olhar qual a nossa essência. Se eu não descobrir qual a minha essência, qual é a minha real natureza, eu vou me apegar às diferenças e vou continuar nessa divergência que é fraticida, né? Por causa de fronteiras, hoje nós estamos vivendo uma guerra inimaginável no século XXI, da Rússia contra a Ucrânia. Quaisquer que sejam as motivações, as explicações, é inadmissível que seres humanos estejam hoje se dizimando em nome de fronteiras. Fronteiras que, de novo, são absolutamente imaginárias. Elas não têm realidade. Não existe Ucrânia ou Rússia, se eu olho a partir do espaço, esse pequenino grão, menor que o grão de areia, né, que é chamado planeta Terra. Então, o que eu tenho que fazer para poder entender a minha unidade, a minha unicidade, e conseguir voltar a ser uno com os demais? É olhar para dentro de mim. Olhar para dentro de mim e polir o meu espírito. Polir porque ele está enevoado, ele está cheio de poeira. Eu preciso primeiro voltar e reconhecer que a minha essência não é uma realidade puramente material. A minha essência é uma realidade espiritual. E com esse polimento, né, que é de novo uma metáfora, né, eu tenho que abrir o meu coração para a realidade do coração do outro. Eu só abro o meu coração para o outro, para outra, se eu conseguir perceber o meu coração dentro de mim mesmo, dentro de mim mesma. O que é eu perceber o meu coração? É eu nutrir a minha dimensão espiritual. É eu perceber que eu vivo uma dimensão material apenas como um instrumento.
como um meio para que a minha realidade espiritual possa se manifestar nesse mundo físico. Porque para estar nesse mundo físico, que é a primeira etapa da nossa existência, eu preciso de forma física. Então, tendo forma física, eu acabo me perdendo com a forma física, achando que o físico é importante. Mas o que é importante mesmo é quem eu sou na dimensão das minhas ideias, dos meus pensamentos, do meu entendimento de mim mesmo, da percepção da minha infinitude, e não me tornar o escravo da minha finitude, que é o meu corpo físico. Então, quando eu volto para a minha infinitude, que é o que eu estou chamando de espírito-alma, nesse momento não estou fazendo distinção entre um e outro, mas há uma distinção, eu tenho que tirar essa poeira que se acumula sobre a minha realidade espiritual, conquanto eu me dediquei demais à minha realidade material. Essa poeira nada mais é do que os meus desejos, paixões, preconceitos, percepções equivocadas, visão distorcida do que é a realidade, do que é o outro. Então eu primeiro tenho que limpar esse coração, eu tenho que limpar essa sede onde habita a minha mais íntima realidade, que não é uma realidade material, que é uma realidade que perdura, que é infinita na sua existência. É como se fosse a ideia de uma casa em que eu quero que o sol brilhe dentro dela. O que eu preciso fazer? Eu preciso abrir as janelas. Se eu não abro as janelas, o sol não entra. Se eu me fecho em mim mesmo, a beleza da realidade, do brilho dos demais, das pessoas que me cercam, eu não consigo vê-las, porque eu estou fechado dentro de uma perspectiva, de uma percepção absolutamente que veda a minha capacidade de perceber o outro. Eu preciso me abrir para o outro, eu preciso perceber a beleza da realidade do outro, abrindo as minhas janelas, olhando para a minha beleza e para a minha realidade espiritual. Porque nesse, digamos assim, né, nesse espelho, nesse coração, né, encoberto de poeira, não há capacidade de reflexão. Eu não reflito nada, né? Reflexão é refletir, né? É deixar um brilho exterior vir e adentrar na minha realidade. Porque eu estou partindo do princípio que há uma realidade criadora, há uma realidade infinitamente maior do que nós podemos conceber e entender, que é quem criou isso tudo. E se eu quero refletir acerca dessa realidade, eu preciso me abrir. E quando eu reflito sobre essa realidade, me abro para essa realidade, que é a dimensão do Criador, eu consigo me conectar com os outros, porque eu vejo o brilho desse Criador refletido no espelho de cada um, no espelho do coração de cada um. Essa analogia do espelho é muito interessante. É como se a sede dos nossos sentimentos, o nosso coração, né, que é uma analogia, essa sede dos sentimentos fosse comparada a um espelho, né? Se esse espelho estiver encoberto de poeira, ele não consegue refletir o brilho do sol, da realidade, desse sol que é, digamos, o esplendor e a beleza daquele que nos criou. Esse é o significado da união entre seres humanos. É quando nós olhamos para o espelho do coração um do outro e percebemos a mesma luz e o mesmo sol brilhando em cada coração. Quando eu consigo perceber isso, eu consigo atingir a união. Vejam só, eu não estou dizendo que a união, a unidade, a percepção de que toda a nossa origem é una, significa que eu tenha que ter afinidade por todos. As afinidades são outras coisas, é outra dimensão, é outra coisa, né? Mas isso significa ter amor ao próximo. É quando eu vejo que no coração do próximo, por menor que seja esse reflexo dessa luz, desse sol da realidade que é o nosso Criador, esse reflexo aparece, porque eu reconheço que em cada coração
eu reconheço que cada coração é capaz de refletir essa luz. E de onde vem essa minha percepção? Essa minha percepção vem da nossa origem comum de que nós todos surgimos a partir do mesmo ponto. E se nós todos surgimos a partir do mesmo ponto, não pode ser razoável, aceitável, né, que nós sejamos diferentes em essência. Nós somos absolutamente idênticos em essência. A nossa forma externa pode diferenciar, porque o barro, ele é essencialmente igual. Agora, a forma que eu dou, o quanto tempo de cozimento vai ter no forno ou debaixo do sol, se um vai escurecer mais do que o outro, isso é uma questão absolutamente secundária. A questão essencial é que todos nós fomos feitos da mesma essência. Todos nós viemos do mesmo ponto. Lembre-se disso. Eu diria, se dessa explanação que eu trouxe hoje para vocês, vocês esquecerem de tudo, só se quiserem lembrar de uma coisa, lembrem-se, todas e todos nós temos a nossa origem naquele mesmo instante, naquele mesmo ponto comum de onde surgiu tudo desse universo conhecido. E se isso é fato, todos nós estamos absolutamente interconectadas, interconectados. E essa nossa interconexão é que nos faz que reconheçamos que todas nós e todos nós temos o mesmo coração. Coração nesse sentido metafórico da sede de sentimentos. E esse coração, ele é aquele que é capaz de refletir a beleza, a profundidade, a grandeza, a glória, a intensidade daquela luz que é o nosso Criador. E quando nós vemos essa luz refletida no coração dos outros, nesse espelho de cada um, e quando nós nos abrimos aos demais, esse tem que ser então um exercício de abertura conjunta de todos para com todos, todas para com todos, daí então a nossa unidade é certa, e daí então essas guerras e essas carnificinas, esses desentendimentos e esses preconceitos e essas segregações e essas discriminações, elas deixam de ter sentido. E no momento que isso acontece, então a humanidade como um todo vai ser capaz de construir um futuro comum, um futuro de paz, de entendimento, e aonde as discórdias e desentendimentos e conflitos fratricidas se tornarão coisa do passado.